Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou a Mapsolato, sou consultora de imagem e hoje eu vim aqui para poder contar um pouquinho para vocês sobre a minha história de como eu cheguei na consultoria de imagem. Nada melhor do que começar o meu canal no YouTube contando a minha história para vocês. A história é um pouquinho longa, mas é uma história bem legal, né? Eu gosto, é a minha história de vida e eu acho que vocês vão gostar de saber disso um pouquinho. E a partir de hoje, eu espero que eu possa colocar vários vídeos aqui no canal que venham a somar na vida de vocês e que venham ajudar muito vocês. Então eu quero voltar um pouquinho com vocês desde os meus 17 anos. Quando eu fiz 17 anos, que eu me formei na escola e precisava de escolher um curso para faculdade. O primeiro curso que eu escolhi foi o designer e assim, é um curso que é muito legal porque tem muita aula prática e eram coisas que eu amava, que era desenhar, que era colorir. Então eu tinha aula de teoria da cor, onde a gente tinha que descobrir as cores, combinar as cores entre elas. E isso sempre foi uma coisa que sempre me instigou muito, que eu sempre tive muita curiosidade de saber. Mas pelo destino, né? Por algumas coisas do momento, eu não podia continuar a faculdade, eu precisava de trabalhar e a faculdade, quando eu tava fazendo, ela era só à tarde esse curso de design. E aí à tarde não me dava possibilidade de trabalhar. Então realmente eu tive que trancar a faculdade e ir correr atrás e trabalhar. Desde muito nova eu comecei a trabalhar, os meus pais tinham um restaurante, então eu sempre ajudei eles dentro do restaurante. E aí eu comecei a tomar conta da parte administrativa do restaurante, da parte financeira. Era mais de um restaurante, então a gente tinha uma demanda grande. E eu tinha que cuidar dessa parte. E eu me dava muito bem com as pessoas, com os funcionários. Foi muito importante na minha vida, porque foi um momento de aprendizado muito grande que eu tive. Foi quando eu conheci o meu marido, que é o Marconi, né? Para quem não conhece. E o Marconi, gente, desde quando eu conheci, ele sempre falou comigo assim, eu era muito novinha também, menina, e ele sempre falou comigo assim, olha, eu sou do mundo, eu não posso gostar de ninguém, porque ele era piloto de automobilismo. E ele tinha um sonho de ir embora, de correr nos Estados Unidos. E foi assim que aconteceu. Com um pouquinho tempo que a gente estava junto, Marconi, 4 meses, foi embora para os Estados Unidos. Durante esse período, gente, eu passei num concurso da Petrobras. E era um concurso muito bom, mas eu escondi de todo mundo, escondi dos meus pais, porque eu queria ir atrás do Marconi nos Estados Unidos. Então, eu recebi a cartinha, né, na época era correspondência, falando que eu tinha passado, sendo chamada, convocada para ir lá. E eu falei, não vou ficar caladinha, vou para os Estados Unidos lavar banheiro, mas vou. E aí, logo em seguida, passaram 8 meses, ele voltou. Nós começamos juntos a trabalhar com essa questão do automobilismo. Então, eu comecei a cuidar de toda a parte de imagem do Marconi como piloto, a trabalhar com os patrocinadores dele, com o marketing dele, para poder a gente gerar e fazer o negócio acontecer, né? Porque o automobilismo é um esporte muito caro e você precisa de ter patrocínio para você poder fazer. Então eu buscava toda essa parte de cuidar do comportamento dele, de como ele ia estar, de aparência física, de contato com as pessoas, da equipe dele, de como ia ser a imagem da equipe dele. E isso sempre foi uma coisa que eu amo de paixão de fazer. Então eu cuidava da parte do marketing, eu cuidava da marca pessoal dele, eu cuidava da imagem pessoal dele. E a gente sempre trabalhou. Nessa época também a gente montou a nossa empresa, então a gente tinha uma empresa aqui no Brasil de locação de máquina e equipamento pesado, em que era bem tranquilo, em que eu conseguia administrar ela mesmo estando longe, mas eu também era responsável por essa parte administrativa, por essa parte financeira. A gente ficava praticamente 6 meses fora e 6 meses aqui no Brasil. E aí, morou um tempo em São Paulo por conta do automobilismo. E aí, quando a gente voltou para BH, eu e o Marconi fizemos uma faculdade juntos.
Eu tinha muita vontade de fazer uma faculdade focada em gestão de empresas, porque a gente tinha montado uma empresa nossa. Então foram oportunidades que eu tive muito boas, conhecer várias culturas, porque o Marconi disputou um campeonato na Europa e nos Estados Unidos. Então a gente viajou para vários países juntos e cuidando dessas coisas e tendo esse contato com essas culturas, né, e tendo que se adaptar a isso. E aí nesse campeonato que ele fez na Europa, a gente foi muito para Milão, para Paris, para Londres e gente, Milão, Paris, Londres, Estados Unidos. O que é, gente? São polos da moda, são os lugares assim principais onde tudo acontece. E aquilo tudo me apaixonava, me encantava e eu ficava louca querendo vivenciar aquilo quando eu tinha oportunidade. Então, na verdade, eu fui unindo todas essas coisas. E aí, gente, quando o Marconi estava no auge da carreira dele no automobilismo, em que ele tinha sido campeão na categoria dele no ano anterior e era um ano que ele era promessa para ser campeão geral da categoria, todo mundo torcendo, vibrando muito. O Marconi descobriu que ele estava com um tumor. E assim, gente, quando eu falo, até arrepio. Só de lembrar do momento que a gente viveu. Quando a gente recebeu a notícia, foi um momento muito difícil, mas assim, a gente tem muita fé, a gente acredita muito em Deus e a gente sabe dos propósitos de Deus na nossa vida e a gente aceita tudo que Ele oferece pra gente. Então, esse tumor do Marconi foi um grande aprendizado na nossa vida, foi um grande amadurecimento, porque quantas vezes a gente correndo atrás da vida, das coisas materiais, a gente, sabe, esquece da gente, a gente esquece de fazer o que a gente ama, a gente esquece de cuidar da nossa saúde e a gente nunca sabe o dia de amanhã. Essa situação fez a gente pensar muito sobre isso, sabe? Sobre o que vai ser o dia de amanhã. E durante esse período, né, de tratamento do Marconi, de que ele precisava, realmente a gente precisou de frear a nossa vida, de dar um tempo naquilo tudo que a gente fazia, 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. No tempo que ele estava do tratamento, eu tive um pouco mais de tempo, né? E eu fui buscar o curso da consultoria de imagem, porque eu conseguia achar uma lacuna empresarial, que era o meio que eu estava inserida empresarial, em que eu via que muitas das vezes a imagem das pessoas não eram condizentes com os objetivos que elas queriam ter, com aonde elas queriam chegar. Eu trabalhava com alguns funcionários meus que eles tinham um sonho e eles eram muito bons, mas a imagem deles não era condizente, eu não podia colocar eles no cargo que eu gostaria de colocar, porque a imagem dele não era condizente com aquele cargo. Então isso tudo que começou na minha cabeça a gerar uma curiosidade, a entender como que funciona essa questão de consultoria de imagem. O que é a consultoria de imagem? E quando eu comecei a pesquisar, gente, eu fui ver que tinha tudo a ver comigo, porque eu tinha feito isso na faculdade, porque eu tinha trabalhado disso a minha vida inteira com o meu marido, que era uma pessoa que a imagem era muito importante, e porque dentro da empresa, profissionalmente, eu precisava disso para poder ajudar as pessoas a chegarem aonde elas queriam. Foi aí que eu falei, é isso, vou estudar, porque eu sou assim, gente, eu não aguento ficar parada, eu amo estudar, todos os dias eu quero aprender uma coisa diferente, eu quero saber mais, e aí eu fui estudar, entrei no curso, né, da École, escola francesa, super renomada nessa questão de consultoria de imagem, e aí eu entrei lá na École, né, e fui fazer o curso de consultoria de imagem. Gente, sério, sem brincadeira. Eu me surpreendi tanto, eu achava que era uma coisa e quando eu cheguei lá, era muito mais do que eu imaginava. E
eu fiquei encantada. Então, desde o dia que eu me formei, na verdade, eu tive uma... Quando a gente vai formar, a gente tem que entender que Deus é muito perfeito, né, gente? É impressionante como que Ele vai encaixando as coisas na nossa vida. E quando a gente vai formar, a gente precisa de atender uma pessoa e fazer a consultoria dela. E a minha primeira cliente foi uma cliente que, assim, presentinho de Deus, com uma história de vida linda, que também estava passando por um momento muito difícil da vida dela, porque ela tinha perdido a mãe e ela precisava de começar a vida de novo. Então foi um mega aprendizado, era tudo muito recente. Eu queria, quando ela falava comigo, eu queria chorar junto com ela, mas eu não podia. Então foi assim, o melhor que podia ter acontecido comigo, porque foi um momento crucial na minha vida em que eu tive certeza que a consultoria de imagem, independente de qualquer coisa, ia fazer parte da minha vida. Porque com a consultoria de imagem, eu poderia fazer diferença na vida das pessoas. E isso pra mim, gente, sempre foi o que eu acreditei, sempre foi o meu lema, sabe? Conseguir fazer diferença na vida das pessoas, somar na vida das pessoas. E também, gente, caminhar, sabe? Evoluir com a minha vida, o meu espírito, a minha alma. E eu me entreguei nisso de coração e comecei a estudar, a buscar para entender e para poder levar para vocês o melhor que eu puder e para poder somar na vida de vocês. Então é isso, gente. Eu hoje, como consultora, montei esse canal pra gente poder conversar, pra gente poder estar próximo e pra eu poder trazer o máximo de conteúdo pra vocês, pra eu poder ajudar vocês mesmo no que vocês precisarem. Então me mandem sugestão e estaremos juntos sempre compartilhando e crescendo. Obrigada por compartilharem desse momento comigo, obrigada por assistirem o meu vídeo. Beijo, beijo, fiquem com Deus.